Olá a todos, como vocês estão? Muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez nesta sessão do curso de Phone Racing para organizações sociais, onde buscamos com este curso que vocês possam fortalecer suas capacidades e conseguir mais dinheiro para, de alguma forma, aumentar seu impacto social. Bom, hoje falaremos sobre um tema muito importante, que é um dos pontos básicos que, de alguma forma, consideramos aqui neste desenvolvimento acadêmico, e é falar sobre o site e os formulários de doação. Digamos que são dois temas essenciais que queremos abordar em profundidade, explicar a importância deles e mostrar como vocês podem fazer uso disso para suas organizações. Então, como primeiro ponto, gostaria de destacar que é impossível desenvolver uma estratégia de captação de recursos hoje em dia sem um site. O site é um ponto de referência onde, de uma forma ou de outra, conseguimos que as transações aconteçam, que as organizações tenham um lugar para enviar seus doadores, tenham como referência as pessoas que de alguma forma fazem parte de sua comunidade e, portanto, é absolutamente indispensável que o site exista. E por isso começo dizendo que, se não temos um site, o passo zero é conseguir tê-lo. Alguém pode me dizer, mas cara, você está louco, Diego, todo mundo tem sites. Acontece que não. Muitas organizações que se aproximam de nós, talvez por não terem tido a oportunidade de dar ao tema digital a importância que merece, ainda não conseguiram desenvolver seu site. O que buscamos aqui é que esse site exista e que, de uma forma ou de outra, o site possa ser desenvolvido. Então, existem dois tipos de site. Há um site que, normalmente, organizações um pouco mais avançadas, desenvolvidas, têm serviços, informações sobre a organização, quem são os membros do conselho, qual é o seu relatório anual, como ser voluntário, se sou uma empresa que quer ajudar, como posso fazer isso, informações sobre a causa. Esse tipo de sites um pouco mais desenvolvidos pode ser encontrado, mas esses sites que podem ser encontrados de uma forma ou de outra, não é o caso de todas as organizações. Existem organizações que são muito pequenas, estão começando, e que, de certa forma, podem ter formatos mais simples, como são formatos do tipo landing page ou one-pagers. Não é o ideal. O ideal é o primeiro formato que descrevi, que é um site propriamente dito, mas para aquelas organizações que ainda não começaram, entre não ter nada e ter isso, é melhor ter um one-pager do que não ter nada. O segundo ponto é que é importante ter uma URL. A URL é essencial, digamos que é preciso escolher uma URL que seja amigável, que tenha a ver com o nome da sua organização. Não recomendamos URLs como Blogspot. A URL deve se parecer com sua organização. Precisamos de um site com uma URL amigável. A ideia é que a URL que você usar se pareça ao máximo com a sua organização. Então, sabendo que precisamos ter um site, que podem existir sites complexos ou sites simples, mas que deve haver um site e que deve haver uma URL amigável, vamos avançar um pouco no tema. Para aqueles que não têm site e desejam fazê-lo através da Afros, a Afros tem duas opções de landing page. Existem landing pages que são drag and drop um pouco mais avançadas. Landing pages muito simples. Você pode estacionar seu domínio na Afro e fazer com que sua landing page seja renderizada na Afro sem nenhum problema. Então, bom, uma vez que entendemos que o site é importante, por que o site é tão importante? Porque o site é onde ocorrem as transações. Alguém me dizia, eu tenho uma página no Facebook. Você no Facebook não pode dizer a um doador, inscreva-se, doe. De imediato, o Facebook oferece algumas opções para poder, de alguma forma, receber doações, mas não é a mesma coisa se você tiver um sistema próprio conectado a um CRM, onde você captura a sua base de dados, faz estratégias de leads, estratégias de doações únicas, doações recorrentes e pode criar experiências digitais que são absolutamente relevantes para que isso funcione. Então, não é suficiente ter um perfil nas redes sociais. Uma página web é absolutamente essencial porque é onde as transações acontecem. O que vem a seguir, segue, pois entender que há dois tipos de visitantes que chegam ao seu site. Há um tipo de visitante que são as pessoas que, por alguma razão, se interessam pela sua organização. Uma vez que se interessam, querem saber mais sobre você e, de uma forma ou de outra, te visitam. Essas pessoas podem vir porque te viram em alguma atividade, te ouviram, te buscaram no Google, alguém falou de você e, bem, são pessoas que, de uma forma ou de outra, entram para saber mais sobre você. E por causa dessas pessoas, a comunicação do seu site tem que ser uma comunicação estratégica, não é uma comunicação qualquer. É uma comunicação que, de uma forma ou de outra, torna o processo de doação amigável. Portanto, é muito importante que você considere que, se alguém vai entrar no seu site, essa pessoa precisa ter a capacidade de entender o que a sua organização faz, sem que você precise explicar. Ou seja, na primeira página, no home, eu devo ser capaz de dar uma ideia do que uma organização consegue. E qual é o trabalho que desenvolve
Depois disso, temos pessoas que já visitaram anteriormente, os doadores que já te doaram antes, etc. É outro tipo de público que você precisa convencer menos. Por causa dos visitantes de primeira vez, é muito importante que, de alguma forma, sua comunicação na página web seja mais estratégica. E nisso, quando falamos de conteúdo dentro da organização, digamos que algo importante é que há conteúdo que você precisa destacar um pouco quando você quer descrever sua organização para esses visitantes de primeira vez. Qual é a sua causa? Eu ajudo a combater a pobreza, eu educo, eu protejo o meio ambiente, eu conservo espécies, eu promovo o esporte, etc. Promovo a paz. Então, qual é a sua causa? Qual é o seu impacto? Eu consegui que tantas pessoas se beneficiassem, eu tive um trabalho em todo o país, etc. Quais são os seus testemunhos? Quero contar a história da Laura, a história da Jimena, como era a vida delas antes do seu trabalho, como é a vida delas depois do seu trabalho. Quais são os seus testemunhos? Quais são os validadores? Estou apoiado pelo Ministério da Educação para a Família, estou apoiado por tal coisa, ou esses meios de comunicação me mencionaram. E a informação legal é, bem, os textos legais, termos e condições, política de privacidade e que de alguma forma fique muito claro quem é uma entidade registrada na entidade. Pois é, com todos os casos, pequeno parêntese, com muita frequência me adicionam no Instagram as relações do Aplique, que me dizem: Oi, tenho um trabalho super legal, por favor, me apoie. Mas como não encontro esses validadores ou informações legais nas ordens que me passam, nunca faço isso. Então é muito importante que vocês tenham esses validadores de forma muito clara e há alguns formatos nos quais mostramos o conteúdo que de alguma forma sugerimos sempre que existam. Uma é que toda organização, idealmente, deveria ter um vídeo hero, ou um vídeo principal, onde você conte institucionalmente o que a sua organização faz. São vídeos curtos, podem ser vídeos onde alguém não está presente, mas de alguma forma deve ficar claro que o que você faz é o que você consegue. O conteúdo verde se refere ao que de alguma forma é conteúdo que nunca inspira sobre a sua causa. Bem, sempre ter rostos das pessoas que você está impactando positivamente. Nós, humanos, precisamos ver isso, tornar tangível quem você está ajudando. Portanto, essa parte é muito importante. Então, bem, ter isso aqui, eu coloco a seguir um site de exemplo, depois de servir de referência, e, bem, que vocês podem usar para esse efeito, onde nesse site de referência vocês podem ver o exemplo de um site de uma organização que, de alguma forma, tem um desenvolvimento bastante avançado em relação a como se faz um site. Esta organização se chama Charity Water. Charity Water é, para mim, um dos lugares, de certa forma, das ONGs mais desenvolvidas do mundo. Tem uns casos espetaculares. E o site deles, embora tenha uma profundidade enorme, porque pode ter muitas seções e opções, é como se fosse uma página de destino. Eu chego da Superclean, vão direto ao ponto, explicam o que fazem, como você pode gerar impacto, como você pode se conectar. E esse é um pouco o tipo de sites que as organizações devem ter. E bem, insisto, por que os sites são tão importantes? Porque no site você tem a geração de leads, a geração de doações, novos parceiros e pode oferecer serviços ao doador, cancelar minha doação, modificar minha doação, quero ser voluntário, me mande um recibo de doação, me mande um relatório, o que você precisar. Então, realmente não é opcional que uma organização tenha um site. É uma das coisas mais importantes que podem acontecer e isso deve acontecer. Então, bem, nada, digamos que, de certa forma, como faço para gerar visibilidade para o site? Todas as atividades que eu faça como Razer, como organização, digamos que organizações que talvez sejam menos desenvolvidas, fazem muitos eventos, jantares, etc, etc. Organizações mais poderosas fazem muito uso de redes sociais, campanhas pagas ou uso de influenciadores, esse tipo de coisas. Todas as atividades têm que se referir ao site, porque é no site que as pessoas fazem uma transação, certo? Por exemplo, você vai a uma rádio e diz: sigam-nos no Instagram. Você no Instagram não tem um botão que diga doar, inscrever-se, ser voluntário, participar de uma doação recorrente. Portanto, você nunca deve referir as pessoas a esses lugares, mas sim referi-las principalmente ao site, porque é no site que as transações acontecem. Portanto, todas as estratégias web são web. Normalmente, todas as estratégias digitais terão que ser centradas na web, ou seja, tudo gira em torno de fazer com que as pessoas cheguem ao site, realizem transações no site e façam bem algum tipo de passo adicional. E bem, digamos que a nível da página inicial, uma das recomendações importantes que, de certa forma, devem ser consideradas é que a página inicial da organização tenha um formato de one-pager, ou seja, como consigo contar todas as coisas que mencionei antes, que eram a causa, o contexto, os depoimentos, o impacto, os validadores,
sem que a pessoa precise navegar em mais de uma página. Eu entro no meu site e nesta única página da web, rolando para baixo, seja em um celular ou em um computador, eu posso encontrar todas as informações relevantes que descrevem a organização e que me permitem realizar transações. Portanto, o formulário de doação deve estar super disponível assim que você entra na organização. Depois, bem, temos algo importante, quais são as seções desse one pager? Então, a tela principal, onde você tem o menu para que as coisas sejam resolvidas. Se houver um menu, você tem o call to action, o formulário. Depois da tela principal, você tem a segunda opção, que é o vídeo hero e um parágrafo descritivo. Se você não tem um vídeo hero ou um vídeo principal, então ter uma imagem é importante. Depois você tem, após essa sessão, recomendamos que tenha informações relevantes sobre sua organização, que são como os insights, são números que, de certa forma, ajudam a entender a grandeza da sua causa e a grandeza do seu impacto. Então, não sei, 22 milhões de pessoas na Colômbia passam fome hoje em dia, e você pode dizer que em 2022 vamos levar 100 mil pessoas ao mercado no país. Isso é um exemplo. Ou atendemos 500 crianças em nosso hospital para ajudar a que de alguma forma possam ter suporte. Em relação às suas doenças básicas, crônicas, esse tipo de coisa, então isso você deve contar. Quanto mais numérico, melhor. As pessoas não leem muito parágrafos grandes. Esqueça, tem que ser indicadores com um subtítulo que explique do que se trata. As pessoas são muito no estilo das redes sociais, elas passam voando pelo site. Depois, depoimentos e validadores, depoimentos especiais com TED, histórias, posts, não sei. Desde que conheci a Fundação XYZ, minha vida mudou. Agora tenho um futuro, uma perspectiva, seja lá o que for. Validadores são quem me apoia. Não sou eu lidando com os apelos, mas sim terceiros que me apoiam, meios de comunicação, organizações. Entidades, por último, uma seção que recomendamos muito dentro do One Pager. Lembrem-se que não são seções internacionais. Na verdade, todo o One Pager, o que conhecemos como Free Wind, Free Ask Questions, que são as perguntas mais comuns que um doador ou alguém que quer se envolver com outra organização poderia ter. Então, por exemplo, me ajuda é para crianças e vocês ajudam crianças? Vocês trabalham pelo país? Não, não trabalhamos pelo país. Esse tipo de perguntas é muito importante, são claras e vocês já sabem que sempre são perguntas que as pessoas fazem, então deixem isso no final, porque gera muito valor como mediação. E por último, o footer. O footer é um elemento extremamente importante em outras páginas da web, não apenas porque tenho acesso a todos os textos legais, mas porque de forma omissiva coloco os links para os temas mais importantes. As mensagens-chave também estão no footer, portanto, o footer é extremamente importante. Nada. Aqui eu coloco um exemplo. Esta, uma página para quem quiser ver, se chama ospaisagensdaweb.org. É uma página bem construída, é um one-pager que de uma forma ou de outra segue mais ou menos essas recomendações e, bem, é um exemplo de uma boa prática. A Charity Water também, como eu disse, é outra boa recomendação. Depois tem algo muito importante. Dentro dessas ações que eu comentei, há uma que se chama o mainstream. É a parte mais importante do seu site, porque as pessoas que chegam, não sei se vocês já ouviram falar da taxa de rejeição. Taxa de rejeição significa de cada 100 pessoas, quantas não navegam no site e saem. Então a taxa de rejeição tende a ser alta, especialmente quando há pessoas que não te conhecem, nunca te visitaram, nunca entraram em outra organização. Então você tem no fundo uma única oportunidade, mostrar a essas pessoas algo relevante que compense o que você faz, que é muito importante, e de alguma forma que elas te apoiem. Portanto, a tela principal, que é o que a pessoa vê antes de começar a explorar ou navegar, é o que permite que a pessoa se conecte com a sua causa, com o seu trabalho, e decida se quer te apoiar ou não. Portanto, na tela principal, há alguns elementos muito importantes que devem ser destacados. Um é o que chamamos de the human picture, ou a imagem que, de alguma forma, pode descrever a sua organização, o que a sua organização realiza. Pode ser uma imagem, no meu caso, por exemplo, organizações que são ambientais, então florestas e fauna, esse tipo de coisa. Em organizações que são voltadas para crianças, então infância. Em organizações que são de desenvolvimento, como você contribui, uma cultura, um povo, uma sociedade, uma comunidade se desenvolve melhor, etc. Há muitas formas de fazer isso, mas os rostos, de alguma forma, são privilegiados, todos os rostos. E espero que, olhando de frente, isso gera, de alguma maneira, conexão com as pessoas. É um processo muito humano. E isso faz com que funcione melhor. E algo super importante, o formulário de doação tem que estar lá, páginas onde você tem um botão de doar e vai para uma segunda, terceira, quarta página, não são páginas de sucesso.
O formulário de doação tem que estar ali, porque se a pessoa vai ter uma ação imediata, vou te doar, tem que ser algo que de alguma forma possa apoiar de uma maneira muito simples. Portanto, a tela principal é extremamente importante, tanto na sua versão desktop quanto na versão mobile, e busca-se ou privilegia-se que de alguma forma, ao entrar, você possa fazer um sim, não quero ajudar, não quero ajudar, e entenda o que você faz de uma forma muito intuitiva, tá? Digamos que a ideia dessa tela principal é que diminua a taxa de abandono, que as pessoas que te deixam, a taxa de desistência diminua e que as pessoas que te dão uma chance, portanto, o maior esforço da sua organização deve estar em como você constrói essa tela principal, que é a primeira coisa que as pessoas veem quando entram no seu site, que seja consistente e que de alguma forma consiga fazer com que as pessoas te apoiem. Pois aqui está outro ótimo exemplo da Charity Water. Se vocês repararem, há foto-chave, informações sobre doação. Está a mensagem clara, especificamente porque pedem dinheiro. E nada. Se privilegia a funcionalidade do site, se privilegia a comunicação. O menu está lá em cima, escondidinho, bem pequeno, não se fala muito sobre ele, etc. Então, uma das coisas importantes, por exemplo, esta página, a página da Unicef pedindo ajuda para a tecnologia, é uma página muito bem feita em termos gráficos. Você tem um ator, quem vai receber a ajuda? Toda a foto que fizemos em contexto não vai explicar nada. Já sabe para que pede ajuda e tem o companheiro de doação de uma maneira muito clara. É uma página excelente. Eu daria um prêmio a esta página pelo quão bem feita ela está. E há um ponto adicional que é um pouco mais técnico e não tem a ver com comunicação, mas que você não deve deixar de considerar, que é o que chamamos de Core Web Basics. Core Web Basics quer dizer aquelas coisas que a sua página tem que fazer para que se considere que funciona bem. Então, a primeira coisa é que é responsivo, ou seja, funciona em telefones e em desktop. É super importante que seja responsivo. A segunda coisa é a velocidade de carregamento. Velocidade de carregamento ser rápida. Eu entro na página e ela carrega automaticamente. Não pode ser depois e finalmente análise. Quer dizer que sua página tenha instalado todo o stack que o Google e o Facebook oferecem sobre Analytics para que você possa, de alguma forma, criar audiências. Quem te visita, se há pessoas que doam, de onde veio essa doação, se veio das redes sociais ou e-mail, e de alguma maneira você pode criar uma estratégia digital consistente. Sem Analytics, você não consegue fazer isso. É um requisito não funcional que não é visível, mas que é indispensável, assim como a velocidade de carregamento da página. Se a velocidade for lenta, a taxa de rejeição aumenta. Se sua página não cumprir uma certa velocidade, você vai perder doações. Assim, parece incrível, mas sim, a velocidade tem a ver com isso. Próximo ponto. O formulário é um ponto super importante aqui, onde a Afros faz mágica. A Afros te ajuda a ter um formulário super importante, porque, de alguma maneira, o formulário tem muitas características que são essenciais para que a atividade de arrecadação de fundos possa ser organizada. Então, o formulário da Afro não é apenas muito adaptável para que você possa colocá-lo em qualquer parte da página. Há muitas plataformas que são rígidas, a forma como você pede é rígida, aqui não. Aqui você coloca o formulário onde quiser. Mas, digamos que não é só isso que é importante. É importante que o formulário foi muito, muito bem pensado para gerar uma experiência positiva. Isso foi feito depois de muito trabalho, de muitos arrecadadores de fundos criando empresas digitais e, de alguma maneira, aprenderam que quanto mais funciona, menos funciona. Tanto que muitas organizações grandes copiam esse formato para suas campanhas. Então, nada, o formulário, o que ele tem de importante? Primeiro, ele tem um call to action, uma descrição que, de alguma forma, confirma para que você está pedindo o dinheiro. Segundo, te permite escolher se a doação é única ou recorrente. Você pode sugerir qual que é a opção que você recomenda, posso sugerir valores mensais, etc, etc. Ele coloca os valores sugeridos, quais são os valores que de alguma maneira você quer doar, deixa que o doador coloque seu próprio valor se ele quiser. Ele coloca uma descrição sobre o valor que a pessoa escolheu, para que você coloque uma equivalência, uma explicação de por que que você pede aquele valor, por que que pede $20, por que que pede 50, né? Todas as subsídios constroem isso facilmente, mas os que têm podem usar. Você pode personalizar o call to action do formulário e pode colocar uma mensagem de validação adicional que explica de alguma forma a doação, para quem ela vai, por que que é tão importante, por que que é tão relevante. Tudo isso acontece na caixa da Afros, tudo é configurável, que é a grande vantagem para você. Então, é muito importante que o formulário é colocado e o texto é projetado, o controle de ação é projetado, tudo é feito. Algo importante é que o formulário, mesmo parecendo inofensivo, é uma tecnologia avançada conectando com plataformas de pagamento, CRM e automação de e-mail marketing, todas afros. Ele permite que você traga os dados abandonados e possibilita integrações nativas com o Google, com o Facebook.
E, bom, cada formulário na Afros, o formulário do Home tem seu próprio painel, para você pode saber quantas doações esse formulário conseguiu. Se eram únicas, se eram recorrentes, se eram mensais, se eram manuais. Isso permite que você tome decisões sobre isso. Então, bom, esses elementos básicos são compreendidos e o que vem a seguir é garantir que você faça um ótimo trabalho em relação a construir seu site. E uma vez que você construiu o seu site, é importante dar uma ênfase especial para que a tela principal, a primeira coisa que eu vejo, funcione muito bem, que a foto seja atraente, que o humor seja atraente, que garanta que essa primeira experiência funcione para você. Então, as mensagens-chave, apenas para resumir, são: é obrigatório ter um site, sim ou sim, você tem que ter, a URL tem que ser amigável, seu site deve ter. Bem, recomenda-se que a página inicial priorize a comunicação. Para isso, se prioriza o formato de uma única página. A parte mais importante do seu site é a tela principal, a primeira coisa que o doador vê, seja na versão desktop ou na versão mobile e, além disso, bem, o uso do formulário de doação na primeira interação é muito, muito importante. Portanto, bom, com isso encerramos a sessão de hoje. Falamos por quase 25 minutos sobre o site. É realmente muito importante que vocês façam uso dessas recomendações para que sua página web seja o mais profissional possível e busque os resultados que esperam. Obrigado pelo tempo que vocês dedicaram hoje e, bom, nada. Continuaremos nossas sessões para aprender sobre captação de recursos para que vocês possam desenvolver sua organização para o próximo nível.